Hoje venho falar das criptas psíquicas, que é um conceito que foi criado por dois psicanalistas húngaros, o Abraham e a Maria Torok, e este conceito é muito interessante porque é um conceito que nós usamos de uma forma inconsciente e às vezes também consciente, onde nós guardamos eventos, situações que nos causam algum transtorno e que nós queremos esconder, guardar muito bem guardado. E então, como queremos guardar muito bem guardado, fechamos a sete chaves, fomos lá à volta, e portanto é esse local dentro do nosso psiquismo que se chama criptas psíquicas. Essas criptas são criadas normalmente através de trauma, não é? Um trauma que causa vergonha ou causa culpa, ou os dois, também pode causar os dois, que depois, porventura, vai criar ali um segredo, algo que não deve ser contado ou que não pode ser contado, ou que se for contado vai criar uma problemática muito grande na família, ou connosco próprios, ou com o nosso trabalho, ou outra coisa qualquer. E, portanto, é um lugar onde está tudo muito bem resguardado e onde não é suposto passar a informação do psiquismo para o exterior. Outra forma também de encriptarmos algumas situações mais dolorosas é através do trauma mal elaborado. Portanto, um trauma mal elaborado vai fazer com que possivelmente crie ali uma cripta e algo que fique ali pendente de alguma forma e que cause a tensão. Estas criptas pessoais muitas vezes vão influenciar também o sistema. Porquê? Porque há um elemento do sistema que tem essa encriptação, tem essa tensão é criada por duas necessidades. Uma, guardar bem aquele segredo, guardar bem, não falar sobre aquela situação. Outra, uma necessidade de descomprimir essa história, ou esse evento, ou essas emoções, uma necessidade de soltar toda essa tensão. Por isso é muito comum as pessoas às vezes dizerem: eu nunca tinha contado isto a ninguém e agora que contei, sinto-me, parece que saíram não sei quantos quilos de cima, não é? Portanto, as pessoas contam, falam muito sobre isso, não é? Portanto, o facto de falarem sobre essas tensões que estavam a viver, que às vezes são coisas até simples, mas são muito traumáticas para a pessoa, e vai fazer com que isso cause então essa tensão, que pode ser depois percepcionada pelo sistema, e ao ser pressionada pelo sistema passa a ser também uma tensão que pode ser passada de geração em geração e, portanto, passa a ser uma cripta não só pessoal, mas também uma cripta sistémica. Como os sistemas são orientados para a homeostase e para o equilíbrio, o que é que vai acontecer? Muitas vezes alguém vai tentar abrir essa cripta, não é? Vai tentar resolver essa cripta. Os meus antepassados não conseguiram resolver essa cripta, mas eu vou tentar abri-la e vou tentar soltá-la para que deixe de haver esta tensão no sistema, ou comigo, ou seja lá o que for que esteja a acontecer no sistema, por causa daquela cripta estar ali incrustada há mesmo muito tempo. Mas nada melhor do que exemplos para vocês perceberem melhor aquilo que eu estou aqui a falar, e eu vou usar este exemplo do livro do Abraham e da Maria Torok, os dois psicanalistas que falei ainda agora, porque este exemplo acho que é mesmo bastante interessante. Portanto, há um homem que tem dois hobbies e dedica-se muito àqueles hobbies, e para ele é muito importante aqueles dois hobbies, mas antes de vos contar o hobby, vou-vos contar o que é que estava no sistema,
que parecia que fazia com que ele tivesse esses óbitos. E então o que ocorreu foi que quando a mãe dele era nova, a mãe desse senhor, teve um namorado, o qual a avó não gostava muito daquele namoro e aproveitou o facto desse, isto tudo na Segunda Guerra Mundial, aproveitou que esse homem era judeu e denunciou aos nazis para ser levado. E, portanto, ele foi preso e durante o tempo que esteve preso, pelo que se sabe, ele foi forçado a ir para uma pedreira e esteve lá a partir pedra durante muito tempo, grande parte do tempo que esteve preso, e a dada altura, se calhar por fraqueza ou outra coisa qualquer, quiseram-se ver o livro dele e ele morreu numa câmara de gás. Agora, perguntam vocês, e afinal, quais são os hobbies deste homem? E os homens deste homem são, que ele usa, que faz e passa todo o fim de semana a fazer estes hobbies, ele é geólogo amador e, portanto, passa parte do fim de semana a partir pedra. E outro hobby ele é caçador de borboletas e quando ele as pega, as agarra, ele depois vai exterminá-las num bocal de cianeto. Como vocês veem, ele está a querer mostrar que está ali aquela cripta, é uma cripta relacionada com culpa e com vergonha, ele quer mostrá-la, não é? Ele quer mostrá-la e a forma que ele arranjou de a mostrar é através desses hobbies, aparentemente inofensivos, ou inofensivos, mais ou menos, as borboletas não devem achar graça a isso, mas ele vai mostrando, portanto, se vocês perceberem que as criptas depois não acontecem exatamente da mesma forma, ou não são mostradas da mesma forma nos descendentes de quem encriptou, não é? E, portanto, há várias formas que podem acontecer, e aqui esta é um exemplo mesmo muito bom e que eu gosto de contar porque consegue-se ver a atuação da cripta de uma forma muito abrangente. Outro exemplo também desse livro é sobre um homem depressivo. Ele guardou um segredo da irmã, a irmã entretanto morre, e o segredo da irmã era que o pai abusava dela. E ele ficou com aquela cripta, portanto ele foi-lhe dada aquela cripta, foi-lhe contado aquele segredo e foi-lhe dada aquela cripta, e portanto a cripta era da irmã e ele recebeu aquela cripta e ele não sabe o que é de fazer com aquela cripta, porque se ele falar a família vai desmoronar, a família vai se desintegrar de alguma forma, não é? Portanto, e isso pode ser muito perigoso, não é? Nós todos queremos que a família esteja unida e que esteja junta e, portanto, ele não se sente capaz de desencriptar aquela cripta e, portanto, sofre depressão e é a forma com que ele paga, ou está a pagar de alguma forma, o estar a guardar este segredo da irmã. Esta cripta é um exemplo de um segredo, como os segredos podem realmente depois ter um efeito não muito bom no sistema. Depois, tenho mais dois exemplos, estes exemplos são da minha prática clínica com constelações familiares. Eu tenho observado que as constelações familiares ajudam imenso as pessoas a desencriptar, a falar sobre e estarem num ambiente seguro, onde podemos reorganizar o psiquismo dessa pessoa que estava lá preso, não é? Preso e fechado a sete chaves. E já tive mais do que uma situação em que, de alguma forma, alguma antepassada foi prostituta, uma bisavó, uma avó, uma tia, já tive várias situações diferentes e o que é que acontece, pelo menos com uma delas, porque havia efeitos diferentes, com uma delas o que ocorria era que ela era tratada como uma prostituta, portanto ela ia na rua
e em vez de levar um piropo normal, olha que gira, ou qualquer coisa que pode acontecer a qualquer mulher que vai na rua ou que está a passar em algum lugar ou numa festa ou o que for, os piropos eram sempre muito desagradáveis, não é? Portanto, ela tinha algum medo até de se vestir algum vestido, de calçar alguns sapatos de salto alto, etc., porque então aí era mesmo muito, muito complicado. Eu tive a oportunidade de ver isso na primeira pessoa, um dia que acabámos uma sessão e que saímos as duas, eu não tinha mais sessões naquele dia e saímos as duas, e eu tive a oportunidade de ver isso e havia pessoas, uns homens a passar nos carros, a olhar para ela e a meter-se com ela e até meter a cabeça de fora do carro, e aquilo não, para mim não era normal, passa ali tantas vezes, etc, 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 e então achei aquilo mesmo muito exagerado para o costume da sociedade e aquilo que está ali a acontecer. Felizmente, depois com o trabalho que fomos fazendo, ela começou-se a sentir melhor, a desvincular-se dessa energia, a libertar-se dessa cripta e dessa herança que ela tinha recebido, e felizmente depois já se sentia bem de saltos altos ou de vestidos ou outro tipo de roupa mais feminina, sem sentir aquela pressão que era, no fundo, reencenada, não é? Reencenada através daquelas pessoas, daqueles homens que ela encontrava, não é? Portanto, isto é mais um exemplo como a vergonha, não é? A vergonha de ter alguém na família pode criar essa cripta e fazer com que depois os descendentes, de uma forma inconsciente e sem saberem, parece que têm uma atração para reviver algumas coisas que aquela pessoa pode ter revivido no passado. Um outro exemplo, que também já tive várias situações semelhantes, não quer dizer que depois os desfechos não são sempre os mesmos, ou a história seja sempre a mesma, mas a cripta é muito semelhante, que é quando morre alguém, por exemplo, no parto. Alguém morre no parto, às vezes morre também a criança, outras vezes só morre a mãe, depende das situações. E o que é que ocorre? Ocorre uma dificuldade em elaborar aquele trauma, porque é uma pessoa jovem, ou porque o homem fica sozinho com as crianças que já existiam, e isso é muito difícil, e para um homem, vamos imaginar há 100 anos atrás, ou mesmo há 50, não é? Portanto, um homem ficar com as crianças é sempre duro, em qualquer época da nossa sociedade, e uma mulher também a mesma coisa, e portanto esse luto mal elaborado relacionado com o parto, temos verificado que muitas vezes vem pessoas, por exemplo, que têm muitos abortos espontâneos, não é? Quase como a reencenar aquela morte, dificuldades com o parto, dificuldades em engravidar, quase como um medo de que aconteça alguma coisa daquilo que aconteceu lá atrás no passado, não é? E portanto há esse medo ali associado, com medo de morrer no parto, e portanto eu não engravido, o meu corpo não engravida, porque o meu psiquismo não está a permitir que isso aconteça, porque há muito medo, não é? E outras situações, não é? Outras situações que podem ocorrer muitas vezes relacionadas, neste caso, relacionadas com o parto, ou com os bebés, ou partos muito longos, que podem estar associados a esta cripta de dificuldade de lidar com o luto, de se falar do luto e de, em vez de encriptá-lo e tentar não falar dele, porque a dor é muito grande, não é? A dor é muito grande e nós queremos esconder a dor, não é? Queremos esconder a dor, mas se calhar vivê-la, não é? Vai desencriptar e vai permitir que essa tensão se acalme, e isso deixa de influenciar tanto o sistema, não é? Portanto, parece haver aqui um possível determinismo, entre aspas, porque isto não é uma coisa que tem que acontecer com toda a gente, ou que vai acontecer a todos os descendentes, não é? Mas parece que há pessoas que têm mais facilidade em apanhar estas escritas e vivenciá-las ou reencená-las do que outras. E nós temos pensado sobre isso, e temos várias ideias, o que pode justificar
esse acontecimento. Uma delas através da epigenética, é algo que é herdado, não é? Nós herdamos trauma dos nossos antepassados através da epigenética, através dos genes, não é? Portanto, isso pode ocorrer, já está documentado, hoje em dia já está documentado cientificamente. Pode também ocorrer o facto, tenho pensado sobre isto, o facto da pessoa ser muito empática, não é? A pessoa é muito empática, sente muito o sistema, sente muito tudo aquilo que está ali a ocorrer, ela quer que o sistema esteja bem, ela quer viver num sistema, não é? Nós crianças, quando nascemos, nós queremos viver num sistema harmonioso. Se sentimos tensões e somos muito empáticas, nós vamos agarrar aquilo, não é? Vamos agarrar aquilo, tentar ajudar o sistema, tentar salvar o sistema, vamos agarrar aquilo de alguma forma, porque somos empáticos, não é? Somos amorosos, queremos que as coisas estejam bem, mas também uma questão de sobrevivência, queremos viver num ambiente saudável e, portanto, vamos tentar pôr esse ambiente o mais saudável e, de repente, vamos agarrar essa cripta. Não é porque somos arrogantes, às vezes ouço isto, as pessoas falarem sobre isso, não é porque as pessoas são arrogantes que vão agarrar na cripta, e porque não, é uma coisa inconsciente, as pessoas fazem isto de uma forma inconsciente e portanto não podem ser chamadas de arrogantes, não é? É algo que tem a ver com a sobrevivência, não é? Algo que tem a ver com a sobrevivência. Outra situação que tenham pensado é que talvez um dos membros, um dos descendentes se sinta excluído de alguma forma, e que o facto de ele próprio já se sentir excluído entra em sintonia com alguma cripta que esteja associada um pouco àquilo que ele está a sentir, e então, por causa disso, ele pode, de alguma forma, sem querer, inconscientemente, ligar-se a essa história e vivenciar de alguma forma, como vocês viram já, várias formas de repetir a situação e ficar ligado ligado a essa cripta. Assim, parece que temos estas influências, não é? Vocês devem estar a pensar, mas uau, isto é um bocadinho avassalador, não é? Sim, nós também temos heranças positivas, como é óbvio, não é? Temos heranças muito boas de antepassados nossos que foram boas pessoas e que nós herdámos isso. Estão a lembrar, sei lá, aquelas famílias de músicos em que quando as crianças nascem já têm aquela habilidade e aquela facilidade, ou uma família de médicos e que de repente a outra pessoa já é naturalmente médica, não é? Já naturalmente vai para esse percurso e é de uma forma voluntariosa, não é? Não obrigado, como é óbvio, e receber essa herança. E, portanto, só que o que é que acontece? Estas heranças positivas normalmente não criam desarmonias, mal-estares, doenças, etc, etc. São coisas fluidas que acontecem na nossa vida. E, portanto, eu estava aqui a falar mais das criptas, porque realmente as criptas é que podem causar desarmonias que podem ser depois trabalhadas com as constelações familiares para aliviar aquela pessoa. Pronto. E espero que tenham gostado, que tenha sido útil, que tenham-vos feito pensar um pouco, não é? Espero que tudo isto vos tenha ajudado a pensar sobre as dinâmicas humanas, sobre se calhar as vossas próprias dinâmicas e da vossa família, e compreender um bocadinho melhor o mundo. E portanto foi nesse sentido que resolvi falar das criptas psíquicas e da sua necessidade de organização. E portanto espero que tenham gostado e que tenha sido útil para vocês. Um beijinho grande e até à próxima.